Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural para todos vocês. Toda honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Como que vocês estão? Como que vocês passaram de ontem? Gente, ontem eu fui dormir super tarde. Eu fico cheia de unção, eu não consigo levantar. E quando eu levanto, quando eu consigo levantar... Ontem eu fiquei aqui bem tarde, até tarde no meu quartinho de oração. Nossa aula de ontem foi tremenda. Meu Deus. Encerramos com chave de ouro. Glória a Jesus. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Gente, lembrar vocês que hoje, tá? Hoje, né, apóstolo? É o último dia pra se inscrever, não é? Poucas vagas, aposto. Quantas vagas tem? Ai, nem fala. Gente. Eu tive que fazer uma alteração ontem, que ia esgotar ontem já. Meu Deus do céu. Fiz uma alteração para que tenha ainda disponível hoje ainda para ver. Gente, então quem tiver que comprar hoje, compra, porque depois não vai ter o que fazer. Glória a Deus. Ih, Verônica chegou, minha querida. Glória a Jesus. Tô doida pra te dar um abraço, te dar um beijo. Gente, eu vou abraçar todos vocês. Vocês não se preocupem, tá? Quem nunca foi numa escola, num evento nosso, tem um tempo ali que eu quero dedicar a estar com vocês. Amém? Glória a Jesus. E nessa escola vai dar bastante tempo de fazer isso. Amém? Então se preparem, pastora Maria Leite. Oh, minha querida, um beijo pra você. Então, nessa escola vai dar tempo de eu conseguir abraçar vocês, beijar vocês, ter um tempinho com vocês. Vai ser um tempo maravilhoso, amém? Glória a Deus. Gente, vocês apuram porque é só até hoje, à meia-noite, tá? Né, apóstolo? Mas vai dar tudo certo, no nome de Jesus, amém? No nome de Jesus, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Tô muito feliz, tô muito animada. Vai ser um tempo avassalador na presença do papai querido. Amor, pega minha Bíblia pra mim, amor. Pega minha Bíblia. Pega aí, fazendo favor pra mim. Glória a Jesus. Toda a honra e glória ao Senhor. Amém? Hoje nem a Bíblia, gente. Eu até a Bíblia eu esqueci de pegar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda honra e glória. Hoje é 2 Coríntios, capítulo de número 7. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Ai, gente, vai ser poderoso que nós vamos viver nessa escola. Vai ser poderoso, vai ser sobrenatural. Vocês estão preparados? O que eu senti ontem aqui já foi algo assim, estrondoso. Lembrando que nós vamos ter a levita, a Juliana Nogueira vai estar conosco. Vai ser algo assim estrondoso. Se preparem, amém? Para um tempo profético, para um tempo sobrenatural. E lembrando que nós vamos ter as tendas de cura, tenda profética. Vai ter ali, no primeiro dia, cura interior. Você que vai chegar no primeiro dia. Primeiro dia vai ter um tempo de cura interior avassalador, tá? Maravilhoso. Vai ser lindo. Lindo, lindo, lindo. Amém? Se preparem, amém? Porque vai ser algo extraordinário. Toda honra e glória ao Senhor. A Rosa disse que acha que não está preparada. Glória a Deus. Aí, gente, na segunda semana tem um alinhamento lá do apóstolo Joel. Eita, que vai ser banto, hein? Gente, dessa vez eu vou de carro, que da outra vez o diabo queria derrubar meu avião. Não foi, amor? Foi. Gente, eu vou de carro dessa vez, porque olha, quem tava no avião comigo... Você ficou com medo, apóstolo? Não fiquei com medo não, mas quem tava no avião comigo... Fiquei. O apóstolo ficou morrendo de medo. Eu passei mal. Eu comecei a orar dentro do avião, gente. Coitado do Fred. Uma guerra no avião. O Fred vomitou tudo. O Fred faltou vomitar o intestino dele. Gente, não, dessa vez eu vou de carro. No nome de Jesus, porque foi perrengue, não foi, amor? Foi.
Foi perrengue. As malas extraviou. A mala extraviou, vocês não estão entendendo. Foi batalha. Foi muita batalha. Ó, quem vai estar lá no Joel, nós temos, né, na caravana, nós temos uma caravana de mais de 70 pessoas já na minha caravana lá pro Joel. Então, a nossa querida apóstola Mara, ela reserva lá um lugarzinho para nós, especial. Então, você que vai estar indo conosco, chama a Nani, chama alguém do meu suporte e entra ali conosco para sentar juntinho conosco ali, vai ser sobrenatural, amém? Tá? Porque aí eu consigo pedir um número certo, tá? Muitos vão, porque, né, eu tô chamando já aqui em outros lugares. Então, mas você, para sentar com a gente lá, tem que entrar no nosso grupo, tá? Só pra gente ter noção de quantas pessoas. Gente, eu não sei nem quanto que é. Eu nem comprei meu ingresso ainda de lá, pra você ter noção, amor. Compra hoje, amor. Não esquece, não. Fala com a pastora Mara lá direto. A nossa vida tá uma correria, que eu fui lembrar disso, eu falei, meu Deus, não comprei o ingresso lá do Joel. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Gente, que tempo sobrenatural, que tempo profético. Glória a Deus. É R$100, amor, lá. R$100. R$100 todo ano, eu acho, gente. Desde que a gente vai pra lá, né, amor? É R$100. Não, gente, lá é sobrenatural, tá? Não é porque eu sou filha do apóstolo, não. Não tô puxando sardinha pra lá, não, mas é sobrenatural, vai ser manta, hein? Eu quero me jogar naquele monte. Eu quero ficar jogada lá dentro daquele monte. Amém? O que pode ser a coceira, gente? Libertação. Na hora que a gente tá orando na madrugada, sentiu coceirinha, pode ser libertação. Deus libertando. Coisa saindo. Amém? É isso. Tá? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 7. Abre comigo. Vamos? Vambora? Deixa eu aumentar aqui esse volume. Glória a Deus. Aleluia. Gente, vai ser poderoso. 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 Eu preciso ir agora, porque setembro, apesar que a nossa viagem é em outubro, né? Mas eu tenho agenda em setembro. Não sei se vai dar. Não sei, né, mãe? Mas acho que vai. Acho que começo de janeiro a agenda que eu tenho em setembro. Vamos orar, gente? Vamos orar? Amém? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos por esse dia, por essa manhã, por tudo aquilo que o Senhor tem estado fazendo no meio de nós. Pai, obrigada, Jesus, pela oração da madrugada. Obrigada, Jesus, por cada devocional. Obrigada, Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, toda honra e toda glória, Pai, nós elevamos a Ti. Pai, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Abençoa, Senhor Deus, cada um que está aqui agora. Abre a revelação dos céus. Abre, Senhor Deus, o espírito, a alma, a mente do teu filho para entender a mensagem de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 7. Abra comigo agora. Amém? Aleluia. E está falando assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Então Paulo aqui está fazendo um chamado para quê? A santidade. E santidade, você que é meu aluno da Escola de Avivamento, eu expliquei para você ontem. Santidade, queridos, é aonde você entra num lugar de separação. Você se separa. É uma responsabilidade pessoal de todos os dias de se separar do pecado. De escolher, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom para mim. Isso aqui me edifica, isso aqui me contamina, ok? A santidade, ela não pode ser um peso, mas ela precisa ser uma resposta de honra para o Senhor. A santidade, ela não pode ser um peso, mas ela tem que ser um estilo de vida que você coloca todos os dias em ação. A santidade, ela não pode ser um peso, ela tem que ser um estilo de vida, tá? Então eu quero que você entenda que santidade
Não é você ser imaculado, não. Tem um óleo de unção na veia, não. É a pessoa que decide ter um relacionamento todos os dias com o Senhor. Ela não pode ser um peso. Eu decido ser kadosh, eu decido ser uma pessoa separada, porque eu decido escolher todos os dias o Senhor, amém? Agora vamos ler do 2, tá? Ao 4. Peço-lhes que abram o coração para nós, para que não prejudicamos ninguém, nem desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Tenho muita confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionado alegria, apesar de todas as aflições, ok? Então, Paulo aqui, né, tá agradecendo ali a igreja de Corinto, falando, olha, vocês têm me fortalecido, ok? O que dá a entender é que, mesmo diante das tribulações, das aflições, tá? Paulo transbordava de alegria ao ver aquela igreja crescendo, ao ver aquela igreja rompendo, tá? E eu quero dizer aqui para você, não é fácil ter comunhão com os irmãos. Não é fácil viver com os irmãos, não é fácil viver com os parentes, não é fácil conviver com ninguém. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem seus erros, ninguém é perfeito, amém? E eu acredito que aqui, Paulo, com a igreja de Corinto, vivia tendo atrito. Quer conhecer alguém? Convive um pouquinho junto, amém? Certo? Tem que ter uma personalidade muito de boa para se dar bem. Mas você começa a conviver junto, né, a congregar no mesmo lugar. Então eu vejo aqui Paulo, né, meio que desabafando e falando assim, olha, apesar de tudo eu confio em vocês. Ou seja, meio que um gesto de reconciliação, tá? Então, relacionamentos espirituais entre irmãos vai exigir de você o quê? Verdade, vai exigir de você sempre clareza, reconciliação, vai exigir confronto, tá? E nós precisamos entrar nesse lugar de não só olhar para o erro dos nossos irmãos, mas sempre estar olhando, sabe o quê? O crescimento dos nossos irmãos. Às vezes a gente tem tanta misericórdia com os desconhecidos e com os conhecidos a gente tem pouca misericórdia. A gente tem pouca misericórdia. A gente precisa sempre olhar para a história dessa pessoa, para o processo dessa pessoa, para a circunstância dessa pessoa. Mas também a gente não pode omitir, ser omisso, né? Então eu vejo aqui Paulo exortando essa igreja, Paulo, né, falando, olha gente, eu tô alegre, eu fico feliz com o crescimento de vocês, tá? Então ele fala assim, olha, eu tenho um amor tão grande por vocês, isso me fortalece, tá? Então relacionamentos espirituais não são fáceis de ser mantidos. Por quê? No mundo natural secular já é difícil. Agora imagina quando nós temos um âmbito espiritual que tem o encardido, que toda hora vai querer quebrar essa aliança, quebrar essa amizade, quebrar, né, essa irmandade. Então nós precisamos estar atentos. Posso dar uma dica para você? Posso dar uma dica para você? Para você dar certo em qualquer lugar? Excesso de comunhão dá ruim. Excesso de comunhão dá ruim. Experiência própria. E colocar uma pessoa num pedestal de amigo dá ruim também. Seu amigo tem que ser o Espírito Santo. Ai, apóstolo, mas isso é a palavra dura. Eu tenho uma melhor amiga. Seu esposo, sua esposa tem que entrar nesse lugar de melhor amigo. O Espírito Santo é o seu melhor amigo. E aí o que acontece? Dentro desse ambiente espiritual, geralmente tem muita gente carente. Aí coloca você num pedestal. E aí você tem defeito, a pessoa tem defeito. Ambos podem se decepcionar um com o outro. Então, o que eu vejo aqui é Paulo, né, numa reconciliação com o povo de Corinto, e falando, olha gente, eu me orgulho de vocês, né? Uma expressão aqui de Paulo de reconciliação. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Excesso de comunhão dá ruim. Para que esse negócio de estar toda hora na casa de alguém ou toda hora alguém está dentro da tua casa. Isso aí vai dar ruim uma hora. Ok? Isso é um fato.
tá? Ok, vamos lá. Do 5 ao 7. Alegria de Paulo com o arrependimento da igreja. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também foi uma notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Então, eu acredito aqui que Paulo estava tendo uma impressão dos coríntios e, de repente, ele percebeu por Tito que os coríntios, na verdade, gostavam dele, tá? Com saudade dele, tá? Então, houve uma situação, houve uma circunstância, ok? Mas Deus, que conhece os abatidos, consola, né? Através de Tito, trouxe boas notícias ali para Paulo. Então, Deus sempre está usando pessoas para carregar consolo, ok? E eu quero que você entenda algo. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principado, potestade. É contra o inimigo na nossa cabeça. E eu quero que você entenda que, às vezes, você está achando uma coisa e é outra. Paulo aqui estava achando que os coríntios não gostavam dele, isso e aquilo. Aí, através de Tito, Paulo fica feliz. Por quê? Quando ele nos contou o quanto desejam me ver, o quanto lamentam o que aconteceu e o quanto dedicados são a mim, eu fiquei feliz. Então, Paulo tinha uma impressão, só que agora Tito vem falando que não era do jeito que ele estava pensando, tá? Então, Deus sempre está usando pessoas para nos consolar, Deus sempre está nos animando. Então, nós precisamos, queridos, ter olhos espirituais para as circunstâncias, porque o diabo ele sempre vai querer falar as coisas contrárias para nós. Paulo sempre, o diabo sempre vai querer, né, falar coisas contrárias, contraditórias, para a gente ficar desanimado, para a gente ficar abatido. E eu quero que você entenda, se você acha que tem problema no meio secular, entre irmãos também haverá problema. Nós somos diferentes um do outro. Eu conheço pessoas que me amam, mas não se agradam muito do meu jeito colérico de ser, mas reconhece que funciona e eu tenho fruto por isso. Porque nem todo mundo é colérico, nem todo mundo é fleumático, nem todo mundo é melancólico, nem todo mundo tem um jeito diferente de ser. Nós precisamos aprender a respeitar o outro, ok? Tá? E aqui, vamos agora continuar comigo do 8 ao 11. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa. Então, Paulo enviou uma carta muito severa. Parece eu quando mando um áudio no grupo lá da Global falando: todo mundo que não tiver alinhado, sai fora no nome de Jesus. Pode pegar descendo, tá? Eu falo, às vezes eu tô braba. Quem já viu fazendo esses tipos de coisa? Ixi, às vezes eu tô com sangue nos olhos. Eu vejo o povo brincando com Deus, eu falo, gente, você está levando a sério. Pode pegar descendo. Busca um ministério que fica te alisando. Aqui você não vai ser alisado. Eu falo assim para pior, aqui tá melhorado, tá? Então vamos muito. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou. Ainda por algum tempo, agora, porém, alegro-me por tê-la enviado. Não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Uau! Olha o tanto que Paulo sentiu dor na carta severa que ele mandou, mas ele falou assim, mas eu não me arrependo, porque ela foi necessária. Vamos lá. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta na salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês, trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor e desejo de me ver, zelo e prontidão
em punir a justiça, em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Então Paulo aqui, ele mandou uma carta severa para o povo de Corinto, ao ponto do povo ficar muito triste. Então eu acredito que Paulo confrontou demais o povo de Corinto. Só que aí Paulo falou, olha, essa carta pesou até em mim, mas eu não me arrependo de ter mandado, ok? Provavelmente, querido, essa carta deve ter acontecido lá no 1 Coríntios, tá? Ela trouxe tristeza, mas a tristeza que gerou nas pessoas do confronto dessa carta de Paulo gerou arrependimento que levou à vida, tá? Então, Paulo vai dizer aqui, olha, existe uma tristeza segundo Deus que produz fruto, produz arrependimento, produz reconhecimento, produz o quê? Confronto para mudança e transformação. Tem muitos líderes que só ficam alisando ali as pessoas, só falam o que elas querem ouvir. Mas eu falei isso ontem na escola, o filho ama mais o pai que corrige. Porque o filho, quando ele chega numa certa situação, uma situação talvez de escassez, de estar numa fria na sua vida, ele fala, nossa, por que o meu pai não me exortou? Por que o meu pai não me ensinou? Talvez o pai fez tudo, alisou, mimou demais, tá? Mas o filho, a filha ama o pai. E a mãe que corrige, tá? Certo? Tristeza segundo o mundo. Existe uma tristeza que é gerada no mundo, mas ela gera culpa, ela gera peso e ela gera morte. Mas a tristeza que é gerada no Senhor através de um confronto é confrontar a nossa identidade. Eu confronto a minha identidade. Eu falo, Jesus, me melhora, Jesus. Oh, Jesus, me liberta, Jesus, desse tipo de brabeza, de ira, às vezes, brava. Quantas vezes eu falei, Jesus, me liberta, me cura, até chegar nesse status aonde eu estou hoje, tá? Então, Paulo aqui está reconhecendo que através desse confronto gerou fruto, gerou zelo, gerou indignação contra o erro, gerou temor, gerou saudade dele como líder, gerou prontidão, gerou justiça, gerou tudo isso, ok? E nós precisamos entender que o confronto ele é necessário. Queridos, se um pastor, um líder, ele não te confronta, eu orando, a Thaís eu orando, eu falo, Jesus, me passa na prensa, tira toda a impureza do óleo. Fala, Senhor, purifica esse óleo, refina o óleo. Deus pode todo dia refinar o óleo e ainda tirar a impureza de dentro de nós. Amém? O verdadeiro arrependimento, ele tem que gerar fruto, ele tem que gerar um novo caráter, novas atitudes, ok? Não adianta, a tristeza do mundo às vezes gera só choro, remorso, mas não gera um arrependimento genuíno. Então aqui Paulo está trazendo um confronto para a igreja de Corinto, aonde através desse confronto eles se posicionaram, eles foram ensinados. E nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. Eu não posso vir aqui do meu achismo e te confrontar. Eu tenho que falar assim, gente, olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está falando. Está falando para a igreja de Corinto, mas serve para nós também, porque nós estamos passando a mesma coisa hoje dentro da igreja. Mesma coisa hoje dentro da vida espiritual. Amém? Então, Deus, ele está toda hora nos confrontando. Se o Espírito Santo mora dentro de você, ele te confronta. Minha prima fala, nossa, eu levei uma bicuda do Espírito Santo. Eu acho engraçado o jeito que ela fala. Mas eu entendo que ela está falando, eu levei um puxão de orelha do Espírito Santo. Amém? Agora vamos do 12 ao 16, tá? Portanto, não lhes escrevi para falar de quem havia errado e de quem havia sido prejudicado, mas para que diante de Deus pudesse ver por si mesmo como são dedicados a nós. Fomos grandemente encorajados por isso. Além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente contentes de ver Tito alegre porque todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram. Eu tinha dito a ele o quanto me orgulhava de vocês e vocês não me decepcionaram. Sempre lhes disse a verdade e ficou provado que eu tinha razão ao elogiá-los.
Ele os estima ainda mais quando se lembra de como vocês lhe obedeceram e o receberam bem, com temor e profundo respeito. Fiquei muito feliz por poder ter plena confiança em vocês. Amém? Então aqui Paulo está vivendo um tempo de reconciliação com esse povo de Corinto, que talvez no começo, no confronto, achou ruim, ficou bravo com Paulo. Eu tenho certeza que esse povo era a igreja que estava começando. Então aconteceu, eu acredito que talvez, a minha hipótese, a igreja de Corinto deve ter dado voz a um falso profeta, alguém. E Paulo deve ter exortado eles, tá? Porque aqui ele fala, olha, eu não estou aqui para falar de quem errou, ou de quem caiu, ou talvez alguém que caiu em perversidade sexual, se tornou uma pedra de tropeço ali. Então eu acredito que Paulo aqui está vivendo um tempo de reconciliação. Então, através daquilo que Tito trouxe para ele está vendo que o povo de Corinto, na verdade, não está com raiva, não está magoado com ele, na verdade está com saudade dele. E viu que o que ele fez foi para o bem de cada um deles ali na igreja de Corinto, ok? Então, quando existe arrependimento genuíno, há um novo posicionamento espiritual da parte de cada pessoa que é exortado, é confrontado. Eu vou fazer as lives do confronto, vocês estão me pedindo, tá? E a confiança, ela restaura, novos ciclos são liberados. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou uma pessoa que eu não consigo passar pano em cima das coisas. Eu tenho que confrontar, eu tenho que conversar sobre aquilo. E tem gente, e eu sei que tem gente assim, que se você tem alguma estranheza, alguma divergência, eu sei que se você tiver qualquer divergência, aí tem gente que acha que tá tudo bem dando um presente, fazendo um mimo, fazendo uma coisa. Eu não sou essa pessoa. Eu não tô nem aí pro seu presente, eu não tô nem aí para nada que você possa me dar. Para restaurar de novo um relacionamento genuíno comigo, tem que ser conversado as coisas. Tem que expor as coisas, tá? E sei que a maioria das pessoas são orgulhosas, às vezes não conseguem conversar sobre coisas, né? Então eu quero que você entenda. Quando há como reconciliar qualquer tipo de relacionamento, mas tem que conversar. Tem que falar, olha, eu não gostei disso. Olha, eu vi dessa forma, eu vi nesse ângulo, você viu nesse. Tem que haver troca de perdão simultâneo. Pelo menos eu sou essa pessoa. Eu restauro as coisas assim, certo? Porque senão isso toma um outro caminho, tá? Às vezes há um afastamento. Então as coisas têm que ser, tá? As coisas têm que ser resolvidas assim. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso conversar. Eu preciso colocar as coisas expor as coisas. Então, às vezes, a pessoa pode ter errado comigo. Se eu conversar, nós zeramos. A pessoa pediu perdão, eu peço perdão também. Zeramos um relacionamento, começando do zero. Porque eu acredito na misericórdia, eu acredito no perdão. Mas se não houver essa conversa, não houver esse nível de restauração, como restaurar as coisas? Então aqui, eu acredito que Paulo, a mesma coisa acontece aqui com ele. Ele exortou, ele achou que o povo ficou bravo com ele. Depois ele viu que, na verdade, o povo aqui achou bom de ser confrontado, né? E o povo aqui de Corinto assumiu um novo posicionamento espiritual. Então, um cristão maduro, ele conversa, ele tem diálogo. Para de achar as coisas e ficar por isso mesmo. Você tá achando algo? Fulano, eu tô pensando isso. Queridos, o diabo, ele quebra relacionamentos genuínos por falta de diálogo. Eu e o apóstolo, qualquer coisa a gente senta, a gente conversa, eu exponho. Ele tinha dificuldade de expor as coisas, por causa, acredito, né, por ser japonês. Mas eu falo pra ele, tá acontecendo alguma coisa? Me exponha, preciso saber. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa expor as coisas. E confrontos são necessários, principalmente dentro do âmbito aonde nós temos irmãos em Cristo. Você acha que o diabo não está ali olhando para ver uma brecha para entrar? Você acha que o diabo não está esperando a sua vulnerabilidade
aparentar com seta no seu coração, com seta na sua mente. Então nós precisamos o quê? De posicionamento, de maturidade. Nós precisamos, tá com algum problema, tá achando alguma coisa, o que você precisa fazer? Conversar. Fulano, tem vindo um pensamento assim sobre você. Faz sentido? Você tá com raiva de mim? Você achou ruim que eu disse? Às vezes você falou algo, você tá achando que a pessoa achou ruim, mas a pessoa não tá nem aí, nem lembra o que você disse. Então nós precisamos aprender a ser maduros. A sua luta não é com gente, é com o demônio que fala no teu ouvido, é com o demônio que lança um dardo no seu coração, é com o demônio que coloca uns contra os outros. E nós precisamos, queridos, entrar num lugar de maturidade. Você sabe por que vocês se decepcionam tanto? Vocês colocam pessoas no pódio da vida de vocês. Vocês, queridos, eu não estou falando que você não pode ter amigo, você pode ter amigo, mas não traz esse amigo para um lugar como se fosse a quarta pessoa da Trindade. Quem que você tem que colocar nesse pódio da sua vida é o seu esposo, é a sua esposa, e só. Seus filhos. Nós precisamos entender quem é cada pessoa na nossa vida. Senão você deposita tudo ali. A gente vai amar pessoas, mas a gente tem que aprender a colocar as pessoas no lugar certo. Porque senão, eu estava vendo ontem, acho que foi do Theo Hayashi, pessoas vão entrar e vão sair da nossa vida no reino de Deus. É cíclico. Mas nem todo mundo está preparado para romper com relacionamentos. Nem todo mundo está preparado para deixar alguém ir. Mas isso é natural, é normal. É um círculo natural da vida, principalmente quando você está rompendo em novos níveis espirituais. Pessoas vão sair da sua vida, pessoas novas vão entrar. E Deus vai permitir por um tempo, e depois Deus vai falar, é o tempo agora de caminhar sozinho, é o tempo agora de caminhar aprendendo com essa pessoa. Então, nós precisamos entrar nesse lugar de maturidade, tá? Nós precisamos entrar nesse lugar de entender a nossa identidade, entender o reino, entender Jesus, entender as coisas. As pessoas têm ido para a igreja para buscar amigo, para fazer network, para fazer... As pessoas têm ido para a igreja, olhando para a igreja como um clube, olhando para a igreja como um lugar de ter panelinha, de ter... Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Constrói isso com o Espírito Santo primeiro. Porque se você não construir isso com o Espírito Santo primeiro, você vai ser uma pessoa pesada. Você vai ser uma pessoa difícil. Todo lugar que você for, você vai decepcionar. Você vai esperar demais das pessoas. Sua carência não vai ser suprida. Principalmente se você encontrar uma Larissa da vida, eu não vou suprir a sua carência emocional. Eu não sou teu namorado, eu não sou tua namorada, eu não sou o teu esposo, a tua esposa. Eu vou suprir a tua carência espiritual, porque eu carrego unção. Eu sei que eu carrego alimento. E tem gente que olha para um pastor, para um líder e quer que seja suprida a carência da falta de mãe, a carência da falta de pai, a carência da falta de irmão, a carência da falta de alguém. Então eu não estou para suprir a sua carência. Tá? Eu tô para suprir a sua necessidade espiritual, entregando para você o alimento espiritual que eu carrego. Tá? Você tem uma mãe física, você tem um pai físico, você tem irmãos. Então, essa carência, ela tem que ser suprida em Cristo primeiro. Porque se você não for saudável, se você, queridos, não for inteiro, você vai ser uma pessoa problemática demais. Todo lugar que você chegar é difícil. Então, eu estou trazendo aqui para um âmbito de nós aprendermos a ser maduro, tá? Uma pessoa que tem a identidade... Uma vez uma pessoa falou assim para mim, uma colega, tá? Ela começou a caminhar comigo, toda ferida de orfandade, ferida de um monte de coisa. E ela disse assim para mim, preciso confessar algo, é difícil caminhar do seu lado. Você é muito decidida. Você sabe o que quer. Você não fica mendigando amor para ninguém. E isso, queridos, confronta. Então nós precisamos entrar. Mas por que eu sou assim? Porque eu sou mimada de Jesus. Eu sou adulada do Espírito Santo. Eu sei a minha identidade no Pai. Eu sei. Eu sou suprida pelo maior amor de todos. E esse amor é suficiente para mim. Eu amo tanto Jesus que eu vivo nessa bolha de amor. Então isso supre a minha carência emocional, a minha carência espiritual. Então eu não estou toda hora
querendo a atenção de alguém, querendo o oi no WhatsApp de alguém. Tem gente que, se não for respondido no WhatsApp, chora, dá birra. Sai desse lugar, gente. Isso é chato. Eu não sou refém do WhatsApp para ficar respondendo ninguém, não. Eu respondo quando eu quero. Tem gente que, se você não dá o bom dia, a boa tarde, mandar... Primeira coisa, eu não sou apegada... As pessoas se frustram muito comigo porque eu não sou apegada ao calendário romano. Dia da mulher, para mim, todo dia é o dia da mulher. Para mim, todo dia é o dia da mulher. Eu vou pegar um dia para ser o dia da mulher. Todo dia, eu tô aqui para ganhar presente, tô aqui para ser mimada. Gente, agora tem gente que, se não recebe uma mensagem do dia da mulher, fica triste. Então nós precisamos sair desse lugar. Então tem gente que tá apegado com coisa boba, com coisa idiota. É a verdade, a palavra é essa. Com coisa tosca, com coisa boba. Enquanto a vida tá acontecendo e todo dia é seu dia. Todo dia é seu dia. Então nós precisamos, queridos, entrar num lugar de maturidade. E gente colérica como eu, eu sou pragmática, eu sou prática com as coisas. Eu não acho importante, mas talvez você ache importante. Mas porque você talvez precise disso. Mas quem é inteiro não precisa disso. Porque você já você tem identidade. Amém? Então nós precisamos sair desse lugar de ser almático porque o fulano te respondeu. Ah, você sempre me responde com um coraçãozinho, agora você não respondeu. Aconteceu alguma coisa? Gente, que bobeira. Tá tudo bem, às vezes você tá na correria, você responde de... Gente, ainda bem que o meu povo acostumou comigo. Então a gente precisa sair desse lugar de ficar dependendo, de ficar, sabe, toda hora querendo ser elogiado. Deixa eu falar uma coisa pra você. No começo, quando eu tô levantando o ministério, eu ainda elogio. Eu falo, olha que legal, que palavra bonita. Mas depois eu preciso que os meus discípulos entendam que não estão fazendo para mim, estão fazendo para Cristo. Eu não preciso elogiar ninguém. O que você está fazendo é para Jesus. Então, quando meus líderes alcançam uma certa maturidade, eu paro de elogiar. Porque eles já têm que entender que tem unção. E por que eu vou ficar bajulando? Já sabe que tem, já sabe que é. Não está fazendo para mim, está fazendo para Cristo. Então, as pessoas... elas querem toda hora. E aí, como é que eu fui? Eu entendo, tem necessidade de aprovação. Mas quem não precisa. Quem já consolidou a identidade não precisa de pergunta. Você já sabe. Você sabe quem é, você sabe o que você carrega. Então nós precisamos entrar num lugar de maturidade. Vamos ser maduros, gente. Vocês estão perdendo coisas tão importantes porque vocês estão focados em coisas banais, em coisas bobas, em coisas tolas. Nós precisamos focar no que é importante. O que é importante é a sua vida. Não é o jeito que o outro te responde, não é porque o outro não te cumprimentou. Às vezes o outro tá na correria, não te viu. Mas porque o outro não te acenou na rua, você acha que ele tá com raiva de você. Que coração ofendido e ferido é esse? Eu vou pensar, fulano não me viu. Mas eu não fiz nada pra fulano. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Por que essa pessoa ia ficar com raiva de mim? Faz sentido. Esse tem que ser seu pensamento. Agora, qualquer coisa, eu acho que o fulano tá com raiva de mim. Ai, eu acho que o cicrano, ai meu Deus, ele tava meio estranho lá na igreja. Ai, ele tava meio assim. Gente, que insegurança é essa? Que insegurança é essa? Que abismo é esse que habita dentro de você? Então nós precisamos entrar num lugar de sermos práticos, de sermos objetivos e parar com esse mimimi, essa picuinha, essa coisa. E eu vejo hoje as pessoas todo o tempo carentes uma das outras. É falta de oração, é falta de entrega. Gente, eu vou dormir, eu fico lá, oh Deus, como eu te amo, eu te adoro, Senhor. O Senhor é meu, o Senhor me supre, Deus. A minha rasgação de amor é para o meu Deus, queridos. A minha rasgação de seda é para Jesus, é para o Espírito Santo, é para aquele japonês ali. Aleluia. Entendeu? Então você tem que, agora você está todo o tempo querendo afago, querendo bajulação, querendo ser
aí, né, bajulado, elogiado. Sai desse lugar. Quem é não precisa. Identidade. Olha, ontem eu falei, tá, sobre identidade na escola. E identidade é o que gera autoridade espiritual. Amém? Identidade é o que gera autoridade espiritual. Então você precisa consolidar sua identidade. Enquanto você viver dependendo de gente, enquanto você viver carente de pessoas, a sua identidade não está consolidada ainda. Se uma pessoa sair da sua vida, o seu ministério acaba, então o seu foco não está em Cristo. Se uma pessoa trair você, a sua vida acaba, então seu foco não está em Jesus. Mas por que talvez acaba? Mas por que talvez você desfalece? Isso pode, às vezes, a perca, o rompimento do relacionamento te para. Porque o seu foco está em gente, não está em Cristo. A hora que teu foco estiver em Cristo, você vai orar assim, Deus, quem tiver que sair, sai, quem tiver que ficar, fica, mas eu continuo olhando para o alvo. E eu estou olhando para o alvo, e o alvo é Cristo, e eu não vou parar. Parece fria? Parece, mas eu entendi que quem me supre emocionalmente, quem me supre espiritualmente, é só Jesus. Amém? O meu esposo me supre emocionalmente, mas espiritualmente só Cristo. Então nós precisamos hoje entrar nesse lugar de termos uma identidade consolidada. Parar com esse trem de ciúme, parar com esse trem de picuinha, parar com, ai, que eu sou do fulano, eu sou do Beltrano. Você é de Jesus, criatura. Você é de Cristo, eu sou de Cristo. Amém? Então, Paulo está tentando aqui exortar o povo de Corinto a viver em santidade, tá? E confrontando eles para um novo recomeço, confrontando eles para ter um arrependimento genuíno e verdadeiro. Eu quero que todo dia você faça essa pergunta para o Espírito Santo. Vocês querem receber a resposta do Espírito Santo? Interaja com ele. Às vezes eu pergunto para o Espírito Santo algo, 3 dias depois ele me responde, às vezes no mesmo dia. Então pergunte assim, Espírito Santo, aonde na minha identidade ou no meu caráter eu preciso me posicionar? Espírito Santo, que atitude tóxica eu tenho que faz mal para minha alma? Espírito Santo, quem eu tenho colocado no lugar de Jesus, de Deus ou do Espírito Santo? Pergunta para o Espírito Santo. Amém? O alvo é Jesus. O alvo é Cristo. Não é gente, tá? Então a gente entende que a sociedade, o povo, eu não falo nem tanto vocês já estão numa estrada. Mas as pessoas do mundo, elas são carentes de pessoa, carentes de atenção. Só que nós, como líderes, como pessoas que o Senhor está levantando nessa geração, como avivalistas, nós precisamos falar assim, olha, eu sou um instrumento de bênção na sua vida, mas você precisa depender de Jesus. Eu não vou poder ficar te suprindo e te nutrindo a vida inteira. Uma hora Deus vai me comissionar a ir para outra pessoa. E nem por isso eu vou deixar de te amar. Mas é um processo. Então as pessoas, nós precisamos trazer para as pessoas esse lugar e colocar elas nesse lugar. Mas o problema é que na maioria das vezes, o que vocês fazem? Vocês deixam as pessoas dependentes de vocês. Não deixa ninguém dependente de você. Eu não deixo ninguém dependente de mim, a não ser espiritualmente. Você pode ter necessidade de me assistir, mas mimo, afago, elogio, ficar aí rasgando seda, você não vai ver eu fazer isso pra você. No máximo eu mando um meme com um coraçãozinho assim. Isso aí, eu tô falando, eu te amo, eu gosto de você, tá tudo bem. Amém? Eu te amo, você é minha vida, eu falo pro meu esposo e pro Espírito Santo. Aleluia. Amém? Eu preciso que você entenda que nós precisamos transbordar o amor nos lugares certos, de forma certa. Eu amo o povo que está comigo, sim, mas eu não deixo eles dependentes, porque senão eles vão entrar num lugar de muito conflito, ok? Nós precisamos crescer todos os dias. Ah, vocês acham que eu fico lá no meu apóstolo esperando ele me elogiar? Você viu minha live, apóstolo?
Não, gente, eu sei que minha live foi maravilhosa, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei que o que eu faço é com excelência, eu sei o que eu carrego. Eu não preciso da aprovação do meu apóstolo, da minha apóstola. Eu não preciso deles falar que me amam, eu sei que eles me amam. Eu não preciso ficar lá de todo dia. Converso quando é cirúrgico, quando é necessário. E as pessoas hoje têm que falar todo dia, têm que dar bom dia todo dia. Precisa. Gente, vamos sair desse lugar, vamos acelerar, vamos correr na velocidade dos cavalos. Enquanto você está aí preocupado com o oi do WhatsApp, com o jeito que o fulano te olhou, a vida está passando, almas estão padecendo e você está nas suas mazelas ainda. Você está nessa mesmice, você está aí parecendo uma criança birrenta, chata, insuportável, ninguém te suporta. É a verdade. Queridos, é muito chato pessoas que se sentem rejeitadas, chega num lugar, ela não se sente, ela sente que não pertence, ela oprime o lugar. Gente, nós precisamos falar, Jesus, me cura para mim ser uma pessoa saudável em qualquer ambiente. Para mim não ficar achando coisa onde não tem. Então nós precisamos, de verdade, falar, Jesus, eu não aguento mais viver assim, me cura, me transborda, me faz. E aí, o problema das pessoas é que a maioria delas tem alguma ferida, ou é de rejeição, ou de orfandade, ou de abandono, ou disso, ou daquilo outro. Gente, é pesado ou não é? Olha, a gente fica pisando, eu odeio pisar em ovos. Aí chega alguém que você sabe que é ferido. Aí se você não fala com ele do jeito que você falou com os outros, ele já vai achar que você não gosta dele. Ah, pelo amor de Deus, é cansativo. Cansa a minha mente, eu já tenho tanta coisa na cabeça. Ai, mas o fulano... Não, gente, isso cansa a mente, isso cansa o psicológico da gente. E aí quando você tá lutando com principado, potestade, aí você tem que lidar com essas mazelas, você fala, oh Deus, eu já tô lá. Aí o Senhor faz eu passar essas coisas aqui. É cansativo, então nós precisamos sair desse lugar. E vocês só entram nesses lugares porque o diabo ainda engana você, mentindo para você sobre a sua identidade, sobre quem você é, porque você não se permitiu ser curado. Talvez pelo orgulho, talvez porque você não consegue reconhecer. Amém? Mas nós precisamos hoje entrar nesse lugar de falar, Senhor, eu preciso ser maduro, eu preciso... Fala, Espírito Santo, me confronta. Fala, Espírito Santo, me melhora, me aperfeiçoa. Espírito Santo, cuida. Vou contar uma história para vocês. No começo do meu ministério, você lembra, apóstolo? Por causa de minhas discípulas brigou? Uhum. Tinha 2 discípulas. Aí, eu combinei que eu ia passar na casa das 2 para levar as 2 para almoçar. E aí, eu passei na casa da que não... Ou seja, tinha uma que morava mais perto e que morava mais longe. O que eu pensei? Eu vou na casa da mais longe, depois eu pego a mais perto. A que morava mais perto ficou chateada, porque eu passei para pegar aquela que morava mais longe, a mais longe foi sentada no banco da frente. E aí, quando eu chego com a minha discípula, que morava mais longe, essa me esculachou. Falou um monte de coisa para mim. Na minha cara. Ficou brava, coirada. Então, o que é isso? Ferida. Mas por quê? Colocou em mim, me colocou num lugar errado. Eu sou sua pastora. Eu não sou sua beste. Pegou a visão? Então, eu já passei por coisas nesse nível. Então, isso me forjou a ser quem eu sou. Então, nós precisamos entender o nosso lugar na vida de cada pessoa. E as pessoas, aonde essas pessoas estão na nossa vida. Então, gente, a gente precisa entender. O reino de Deus é para todos. A gente tem que ver o macro, a gente tem que ver todo mundo. Tá? Mas o dolorido, a pessoa que é difícil, ela sempre tá se vendo menos, inferior, que ninguém gosta de mim, que aí todo mundo só dá atenção pro fulano porque o fulano carrega a unção. Gente, quem busca mais, quem é mais avivado, se destaca mais mesmo, não tem boca. Quem vive no óleo tem uma unção genuína. Amém? Mas aí o outro se dói porque o outro isso, porque o outro prega, porque o outro faz. Então a gente precisa sair desse lugar e começar o quê? A regar a grama da nossa vida para que ela seja bem verdinha e você se concentre nas suas coisas.
A geração de hoje está todo tempo se comparando. Está todo tempo olhando, ai, que o fulano isso, o fulano aquilo. E você sabe por que a sua vida? Por que você vive frustrado, talvez? Porque você não olha para a sua vida, porque você não cuida. Porque quando nós cuidamos daquilo que Deus colocou na nossa mão, não dá tempo de você olhar para o lado. Queridos, não dá tempo de eu conseguir falar, eu acho isso ou aquilo. É muita coisa, é vida na vida, é vida acontecendo toda hora. E nós precisamos sair desse lugar. Eu vou fazer as lives do confronto, só que eu já falo para você, vai doer. Eu vou fazer a live do confronto e vai doer. Eu não sou colérica, eu fui treinada pelo Espírito Santo. Todo confronto que eu trouxer, pode ter certeza, ou eu passei por ele, ou eu passei, ou alguém fez aquilo comigo, ou eu fui aquela pessoa. Então eu quero que você entenda que nós precisamos alcançar um lugar de maturidade no reino de Deus, na presença do Senhor. Você está preparado? Você está preparado para escutar a verdade sobre você? Eu falo, Espírito Santo, me confronta, fala para mim verdades. Fala, Espírito Santo, me confronta. Eu era uma pessoa que eu não gostava de ser confrontada, há muito tempo atrás. Só que eu entendi que o confronto ele é necessário para nos posicionar em novas atitudes. Porque se ninguém me confrontar, eu acho que eu estou na minha razão, eu acho que eu estou certa, eu acho que eu estou fazendo o que é correto. Amém? Eu preciso ser confrontada pelo Espírito Santo todos os dias, pelos meus líderes também, ok? Então nós precisamos entrar nesse lugar de deixar Jesus ministrar o nosso coração e falar, olha, precisa melhorar isso aí, ok? Então, Paulo teve aqui, uma divergência com o povo de Corinto, mas depois ele viu que estava tudo bem. E ele falou assim, olha, aquela carta foi muito severa, mas no final de tudo, eu não me arrependo de ter enviado ela para vocês. Ela não só trouxe novas atitudes, mas ela exortou, ela curou, ela restaurou vocês. Não queira só palavras de bênção, de profecia, de prosperidade. Queiram palavras que vão mexer no seu DNA. E nós precisamos ser livres de nós mesmos. E esse livre de nós mesmos, tá? Ontem eu estava falando sobre a unção do leão. Só entra na unção do leão, 4 níveis de unção, né? Boi, o homem, o leão e a águia. Uma hora eu trago essa live aqui para você que não é meu aluno. A unção do leão é a unção de guerra, é uma unção de conquista de território. Você vai lutar com potestade, principado, governo das trevas. Ótimo. Se você não tiver vencido a si mesmo, você não consegue entrar debaixo dessa unção. Por quê, queridos? Porque o diabo ele não permite. Porque toda hora ele tá tocando e toda hora ele tá trazendo alguma coisinha para você distrair. Então, quando você entra debaixo dessa unção, a sua alma tem que estar blindada. Você tem que já ter processo de cura completo. Você precisa ser uma pessoa inteira na identidade de saber quem é em Cristo. Porque na unção de leão você guerreia contra principado, potestade. Você conquista território. Você toma território. E aí se você tem ferida, o diabo, na primeira intenção sua, ele fala quem você é, quem você pensa que é, eu vou tocar na sua família, aí você acredita naquilo, porque quando a sua alma é vulnerável ainda, o diabo, ele consegue mentir pra você. Mas quando você é uma pessoa tratada, curada, você fala, seu incircunciso, quem que você acha que você é, Satanás? Olha o seu tamanho pra Jesus. Você é café pequeno, Satanás. Você e todos os seus demônios é café pequeno para Jesus. Jesus é tudo, Jesus tem todo o poder, toda a autoridade, e eu sou filha. Então, quando nós, temos essa convicção da identidade, aí a gente consegue entrar nessa unção de conquista, de guerrear, sem receber a retaliação, sem receber o contra-ataque. Você acha que eu tenho ataque? Eu oro na madrugada, amarro potestade. Você acha que o diabo vem na minha mente? Mas de jeito nenhum. Por causa da unção, por causa desse lugar que eu cheguei. E eu sei que no último jejum que eu fiz de 7 dias em silêncio,
o que talvez faltava ali na questão de alma, Deus blindou assim completamente. Então, um jejum de silêncio faz você refletir, faz você se posicionar melhor, faz você, né? Jejum de palavras foi algo sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Queridos, lembrando vocês, hoje é o último dia para você se inscrever na escola, no nosso encontro, que acontece sexta, sábado e domingo, 4, 5 e 6. Amém? Vai ser sobrenatural. O diploma dos alunos vai ser entregue no dia 31 agora, tá? E para você que vai estar lá na instância, você vai receber fisicamente. Amém? Amo vocês. Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da glória de Deus. Se preparem para um novo tempo na presença do Senhor, um tempo de avivamento, um tempo de tomar posse de tudo aquilo que nos pertence. Amém? Beijo, beijo, amo vocês.